Olá, pessoal. Hoje vamos estudar o sistema digestório. Vamos aprender sobre o sistema que transforma o alimento que consumimos em energia. Então, será uma jornada fascinante pela máquina super eficiente do nosso corpo que transforma cada garfada em energia vital para a nossa existência. Então, pessoal, a gente começa entendendo, né, o que é o sistema digestório, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um conjunto coordenado e altamente especializado de órgãos que trabalham em perfeita harmonia para executar uma das funções mais fundamentais da vida: transformar o alimento que consumimos em nutrientes que o nosso corpo pode absorver e utilizar. Então, a gente já estudou, né, no vídeo anterior. Se você não assistiu a aula de nutrientes, volta lá e assiste. E a gente viu que temos os macro e micronutrientes. E nós recebemos esses nutrientes a partir do que? Do processamento do alimento no sistema digestório. Né? Então, há um processamento físico e um processamento químico que transforma, né, o alimento em energia. Esse sistema é um sistema extraordinário, não apenas processa os alimentos, mas também atua como uma barreira protetiva, filtrando substâncias nocivas e eliminando resíduos que não servem ao nosso organismo. É um processo tão complexo quanto eficiente, que envolve várias reações químicas, movimentos também mecânicos e também uma orquestra de enzimas, né, que trabalham 24 horas por dia. Então, nosso organismo vai estar lá sempre atuando para produzir o quê? Energia que vai ser levada para todo o nosso corpo. Então, precisamos dizer que é no sistema digestório que ocorre, claro, que a digestão. O que é a digestão? É a quebra do alimento em moléculas menores através de processos mecânicos ou químicos, como eu já falei. E também vai ocorrer a absorção, que é o transporte de nutrientes para a corrente sanguínea, distribuindo energia para todo o corpo. Mas, para além disso, ainda ocorre a eliminação, que é remover resíduos e substâncias não aproveitáveis, mantendo o organismo limpo, né? Então, temos o processo de digestão, de absorção e de eliminação, todos ocorrendo no sistema digestório. Então, precisamos começar a falar que o sistema digestório tem vários órgãos e nesses órgãos há um caminho para o alimento. Então, a jornada dos alimentos pelo nosso corpo é uma verdadeira aventura que começa no momento em que colocamos a primeira garfada na boca. Cada órgão tem seu papel específico nessa orquestra digestiva. Então, quando, pessoal, uma pessoa se alimenta por via oral, o primeiro lugar que vai chegar o alimento é na boca, ou seja, é o primeiro processador do alimento, né? E por isso nós temos o quê? Os dentes, né? Então os dentes é que vão fazer, né, com que ocorra o processo o quê? Físico, né, da mastigação. Mas na boca só ocorre a mastigação? Não, ocorre também o processo químico, né, que ocorre através da amilase salivar ou pitialina, que é onde ocorre o quê? A quebra dos carboidratos, especialmente do amido. Então, precisamos dizer que a digestão inicia aqui com a mastigação mecânica pelos dentes e a ação da enzima amilase salivar, né, que é a que quebra o amido, que começa a quebrar os carboidratos. A saliva também lubrifica o alimento, facilitando a deglutição. Então, a saliva também tem um papel importante de quê? De umedecer, de lubrificar o alimento para que ocorra uma passagem do alimento, a deglutição mais facilitada. Então, observamos que tem
vários processos ali de digestão já ocorrendo na boca. Então, a quebra do amido pela pitialine ou amilase salivar, que aí são enzimas que vão atuar quebrando esse amido. Ocorre a mastigação, que também é um processo mecânico, através da mastigação pelos dentes. E ocorre também a lubrificação do alimento pela saliva. Após deglutição, o alimento vai passar na faringe e no esôfago, que é a entrada de transporte. Então, é através dos movimentos peristálticos, contrações musculares coordenadas, que o alimento é conduzido da faringe para o estômago, pelo esôfago, que é um tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros. É importante a gente falar que é no esôfago que muitas vezes ocorre o quê? A esofagite de refluxo, que é quando a pessoa tem problema de refluxo gastroesofágico. E isso, ao longo do tempo, pode ocorrer uma úlcera, chamada úlcera de Barré. E se não tratado, se não tiver um acompanhamento médico, nutricional, pode chegar a levar a pessoa a ter um câncer, não é, no sistema digestório. Então, é muito importante pessoas que têm refluxo gastroesofágico, pessoas que têm gastrite, ter um acompanhamento através de quê? De exames, né? Então, é importante fazer o exame para diagnosticar se você tem gastrite, se você tem refluxo, se você tem algum problema estomacal. É, e para além disso, ainda temos o estômago, né, que é a caldeira química, né? Nela é a verdadeira usina química. O estômago produz ácido clorídrico e enzimas que transformam o alimento em uma pasta semilíquida chamada quimo, iniciando intensamente a digestão das proteínas. Então temos o quimo e o quilo. O quimo ocorre o seu início lá no estômago. Então, é importante a gente ter essa preocupação, né, com esses órgãos do sistema digestório, porque eles têm realmente uma grande influência sobre todo o processamento e caminho do alimento. O intestino delgado, né, é o centro da absorção. Então, é no intestino delgado que temos o verdadeiro herói da absorção nutritiva. Ele mede aproximadamente de 6 a 7 metros de comprimento quando estendido. Suas paredes internas são revestidas por milhões de pequenas projeções chamadas vilosidades que aumentam drasticamente a superfície de absorção. Então, se observarmos aqui, temos o duodeno, temos o jejunum e temos o íleon. Então, o duodeno é a primeira porção onde o quimo recebe sucos digestivos do pâncreas e a bile do fígado, neutralizando a acidez estomacal. Por isso que muitas vezes se chama úlcera duodenal. Por quê? Porque é nessa porção que ocorre, né, a úlcera. Pode ocorrer, né? Jejum é a região média responsável pela absorção intensiva de carboidratos, proteínas e grande parte das vitaminas. E no ilho é a porção final que absorve vitamina B12, sais biliares e nutrientes remanescentes antes de passar para o intestino grosso. Então, só revisando, né, aqui nós temos o estômago, né? Mais acima a gente teria o esôfago, teria, né, posteriormente o duodeno, né? A gente está vendo o estômago, aqui o duodeno, o jejum e o íleon, né? Então, cada uma dessas partes vai ter sua função específica. É neste órgão do intestino delgado que ocorre aproximadamente 95% da absorção dos nutrientes. Então, vejam a importância do intestino delgado para quê? Para a absorção dos nutrientes.
Carboidratos se tornam glicose, proteínas viram aminoácidos, gorduras se transformam-se em ácidos graxos, todos prontos para nutrir cada célula do nosso corpo. Então, a gente vê que nessa parte é onde ocorre justamente, onde se tem as microvilosidades, né? E elas contribuem para a grande absorção de nutrientes. No intestino grosso, é onde ocorre também muitas vezes não só a absorção dos líquidos, mas também a eliminação. Então, ele é dividido em seco e apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente sigmoide e reto e ânus. Então, a gente pode ver aqui no desenho, né, todas essas partes aqui, ó, o apêndice, o seco, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide e o reto. Então, no seco e no apêndice, é a primeira porção que recebe o material do intestino delgado. O apêndice, pequeno órgão linfático, ajuda na defesa imunológica. Então, aqui o apêndice, ele recebe do material do intestino delgado e ele é um órgão linfático que contribui para a defesa imunológica. E tem o seco também aqui nessa parte. Aí tem posteriormente o colo ascendente. Deixa eu ver, não sei se consegui mostrar aqui, pronto, aqui. O mouse mostrando aqui colo ascendente. É onde ocorre a absorção de grande quantidade de água e eletrólitos, começando a formar as fezes mais sólidas. E no colo transverso, continua essa absorção e é onde abriga as bactérias benéficas da microbiota intestinal, no colo transverso. Em seguida, vem o colo descendente sigmoide, que finaliza a formação das fezes e armazena temporariamente antes da eliminação. E o reto e o ânus são estruturas finais que controlam a eliminação dos resíduos através de esfíncteres musculares. Então, o intestino grosso, com seu mais ou menos aproximadamente 1,5 metro de extensão, é muito mais que um simples coletor de resíduos. Este órgão abriga trilhões de bactérias benéficas que formam nossa microbiota intestinal, sendo essencial para a digestão de fibras, produção de vitaminas do complexo B, K e fortalecimento do sistema imunológico. Né? Então é importantíssimo ter, né, um intestino saudável, né? Porque quando se tem um intestino saudável, se tem uma imunidade adequada, né? A gente já observou que aí o apêndice, especialmente, e o seco são regiões, né? Especialmente o apêndice, que é um órgão linfático que ajuda no sistema imunológico. Mas quando a gente também observa o cólon transverso, né, é onde ocorre também a presença de bactérias benéficas, né? E essas bactérias benéficas também contribuem para a nossa saúde. É importante também a gente falar que diariamente chega cerca de 10 litros de líquido no intestino grosso. Porém, só sai, né, ou seja, só são eliminados de 100 a 200 ml, ou seja, um copinho, né, de água, né, nas fezes. E todo o resto, todos os outros 10, quase 10 litros de água, de líquido, são absorvidos, né, no intestino grosso. Então, vejam que é um órgão de absorção de líquidos. Né? A gente viu que o intestino delgado absorve principalmente os nutrientes, e é no intestino grosso que há a absorção do líquido. Por isso que há a formação de quê? Das fezes. É importante a gente falar das glândulas acessórias, que são parceiras da digestão, que são as glândulas salivares, temos também o fígado e temos o pâncreas, que são
glândulas que vão contribuir para o processo de digestão. Então, embora não façam parte diretamente do tubo digestivo, essas glândulas são absolutamente essenciais para o processo digestivo, produzindo secreções vitais que tornam possível a quebra e a absorção dos alimentos. Então, as glândulas salivares que liberam a saliva são três pares de glândulas parótidas submandibulares e sublinguais que produzem diariamente de 1 a 1,5 litro de saliva. A amilase salivar, que eu já falei, né, que é a que quebra, né, o amido, inicia a digestão dos carboidratos, enquanto a lisozima atua como antibacteriano natural, protegendo nossa boca de infecções. Já o fígado é uma fábrica química, ou seja, ele é o maior órgão interno do corpo e nele há a produção da bile, que é armazenada na vesícula biliar. A bile emulsiona gorduras, transformando-os é, em pequenas gotículas que facilitam a ação das limpases pancreáticas. O fígado também desintoxica substâncias nocivas e armazena a glicose. Então, tanto a bile quanto também a capacidade de desintoxicar o nosso organismo é realizado pelo fígado. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que é rico em enzimas, especialmente a tripsina e a quimiotripsina, que quebra proteínas, e a lipase, que quebra gorduras, além da milase pancreática, né, que atua contra os carboidratos. Então, também produz bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo estomacal. Então, essas enzimas vão atuar quebrando, né, esses nutrientes e também vai produzir bicarbonato para neutralizar a acidez do químico estomacal. Então, o pâncreas tem uma importância também muito essencial. É importante a gente falar também, quando se fala de digestão, dos processos químicos e mecânicos. Mecânicos, eu já falei, por exemplo, da boca, que os dentes cortam, rasgam e trituram o alimento em pedaços menores. E eles atuam aumentando a superfície de contato para as enzimas, né? Por quê? Porque se eu quebro o alimento, há maior atuação das enzimas, né, para assim ocorrer o processo de digestão. No estômago, ocorrem também as contrações musculares, que são potentes e que misturam o alimento com sucos gástricos, formando quimo. E o peristaltismo também são ondas coordenadas de contrações musculares que empurram o alimento através do trato digestivo. Então, pelo peristaltismo que o alimento vai sendo processado e chegando nos demais órgãos de digestão. E tem a digestão química, que são realizadas pelas enzimas, como a amilase salivar, que a gente já falou, que são proteínas especializadas que quebram moléculas complexas em unidades simples que podem ser absorvidas. E ocorre também os ácidos, né, o ácido clorídrico, por exemplo, do estômago, que desnatura proteínas e ativa enzimas, e a bile, que emulsiona gorduras, facilitando a ação das lipases. Então, o processo de digestão química, precisamos dizer, por exemplo, que a pepsina, a tripsina e a quimiotripsina atuam nas proteínas, quebrando as proteínas em aminoácidos. A amilase salivar e a amilase pancreática quebram os carboidratos em glicose. E as lipases pancreáticas quebram os lipídios em ácidos graxos. E qual a importância da digestão para a saúde? O sistema digestório saudável é a base fundamental para uma vida plena e energética, ou seja, você só tem energia porque você recebe os nutrientes e através da transformação desses nutrientes em energia, nós conseguimos ter o fornecimento adequado de energia para todas as atividades do nosso corpo, como crescer, como reparar tecidos, como manter energia vital. Então, o processo de digestão é importante para o fornecimento de energia, como a gente já falou,
né? Os carboidratos e gorduras são convertidos em ATP, né? Que é a nossa moeda, entre aspas, energética, né? É a nossa energia, que fornece energia para todas as funções vitais. Serve também para o crescimento e reparo. Os aminoácidos das proteínas são usados para construir músculos, reparar tecidos e produzir enzimas e hormônios essenciais. E para a defesa imunológica, as vitaminas, os minerais e a microbiota intestinal fortalecem nosso sistema imunológico, protegendo-nos de doenças. Então, é importante a gente se preocupar, por quê? Porque se a gente não tiver um sistema digestivo saudável, a gente vai ter sérios problemas de saúde, né? Então, quais são os problemas mais comuns do sistema digestivo? A gastrite, né, que é a inflamação da mucosa estomacal causada por bactérias, medicamentos ou estresse, o refluxo gastroesofágico, que a gente já falou, né? Que é o retorno do ácido estomacal para o esôfago, causando azia, e que, se não tratado, pode causar doenças piores, né? Como eu já falei, a úlcera de Barré, e levar ao câncer. Pode também ter, pessoal, no sistema digestivo, intolerância à lactose, que é a deficiência da enzima lactase para digerir o açúcar do leite. Pode também ocorrer a síndrome do intestino irritável, que é o distúrbio funcional que afeta a motilidade intestinal. Então, o peristaltismo vai ser dificultado, vai ser atrapalhado, né, se ocorrer a síndrome do intestino irritável. Então, também é uma doença que precisa de acompanhamento médico, precisa de acompanhamento nutricional. E, por fim, a prevenção é o melhor remédio. Ter uma alimentação equilibrada, ter uma hidratação adequada, fazer exercícios regulares, manter o sistema digestivo sempre funcionando, ajuda, né, a manter o sistema digestivo sempre funcionando adequadamente. E sempre que possível, né, fazer um acompanhamento, tanto nutricional quanto médico, né, procurar fazer exames, né, para verificar a saúde do seu sistema digestório. E é importante a gente falar que conhecimento é saúde. Então, ao longo dessa jornada pelo sistema digestório, descobrimos que o nosso corpo abriga uma das máquinas mais sofisticadas e eficientes do universo. Cada órgão, cada enzima, cada movimento peristáltico trabalha em perfeita harmonia para manter-nos vivos e saudáveis. Então, é importante a gente compreender como funciona o nosso sistema digestório. É importante a gente ter um descanso adequado, porque ele permite que o sistema se recupere e funcione adequadamente, plenamente. Ter uma alimentação consciente e saudável, que promove, né, a escolha de alimentos que nos nutrem e fortalecem nosso corpo. Uma hidratação adequada para manter o corpo hidratado e otimizar todos os processos. E fazer exercícios regularmente, porque estimula a motilidade intestinal e o bem-estar geral. Quando temos, né, uma saúde intestinal adequada, temos um corpo com bastante energia e saudável. Então, que o alimento seja o nosso remédio e que o remédio seja o alimento, né? Já Hipócrates já dizia isso. Então, pessoal, quero agradecer a vocês e aguardar, convidar vocês a compartilhar essa aula, comentar, perguntar, questionar e também, desde já, estar comigo nas próximas aulas.